Uma colocação de um querido, amado irmão do canal, ele fez o seguinte comentário: se uma pessoa nasce de novo, ela consegue voltar a pecar? Ela consegue voltar a pecar? E se voltar a pecar, seus pecados são justificados no mesmo instante, tornando-os inválidos? Ou a pessoa morre para o pecado novamente e assim a sua vida espiritual volta ao normal? Nesse sentido, primeiramente, a pessoa que foi nascida do Espírito, foi nascida de Deus, ela não fica ocupando a sua mente naquilo que eu vou pecar ou não vou pecar, posso pecar ou não posso pecar. A nova criatura, ela ganhou o novo coração, ganhou uma nova vida, a vida de Cristo, para que ela pudesse viver através da vida de Cristo. Em 1 João, capítulo 4, em 1 João, capítulo 4, lindo texto das Escrituras. Versículo 9, ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, não mais vivermos por nosso próprio meio, nossos próprios recursos, e nem por aquilo que nós mesmos achamos que devemos caminhar assim, assim, assim. Esse caminhar assim, assim, assim deve ser orientado, norteado pela palavra de Deus. Isto é pecado, a palavra de Deus vai dizer. E aquilo lá, a palavra do Senhor vai dizer. E essa pessoa que foi nascida do Espírito, nascido de novo, ela ganhou capacidade espiritual para discernir as coisas do Espírito. E somente uma pessoa que foi feita nova criatura, ela tem visão para discernir. Isto é pecado, aquilo não é pecado. E a sua inclinação pela nova natureza que ganhou, vida do Espírito Santo, ela tem inclinação para as coisas do Espírito e não mais para as coisas da carne. A carne ainda está aí. O que é essa carne? É a nossa natureza humana. A nossa alma. O que nós pensamos, sentimos. Sentimento e emoções. E muitas das coisas que nos interessam aqui e agora está no nosso eu interior. Não mais o eu pecador. O eu pecador foi crucificado com Cristo. Meu velho homem pecador, escravo do pecado, e nos dominava, nos fazendo escravos do pecado, praticantes do pecado, foi crucificado com Cristo. Tanto que a palavra do Senhor, ela diz em 1 João capítulo 3, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Por quê? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque ele é nascido de Deus. Ele não pode viver pecando.
Mas esse não poder não é pelo poder nosso, da nossa vida, da nossa dedicação, obediência, fidelidade, porque nem fiel somos. Mas é o poder de Deus, que é a pessoa de Cristo habitando no interior dessa pessoa. Ele, Cristo, é o poder de Deus. A divina semente, esse não pode viver pecando, porque dentro dele tem a divina semente. E a questão de viver pecando e não viver pecando, isso define quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Versículo 10 de 1 João 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então fica muito claro. A questão de não viver pecando, nós estamos sujeitos a pecar todo o tempo. De todas as maneiras. Até lendo a Bíblia nós podemos estar pecando. Como isso? Quando eu leio a Bíblia somente procurando promessas para cobrar de Deus depois. E obter de Deus coisas para aqui e agora, segundo os meus próprios interesses. Uma pessoa que foi regenerada, Cristo tornou a vida dela, a vida de Cristo procura o quê? Com relação a Deus? Obedecer, viver para Deus e para a glória de Deus, do seu Pai, é a vida de Cristo no nosso interior. Quando nós procuramos a nossa própria glória para os nossos próprios interesses aqui e agora, isso nos pertence. E é aí que nos faz pecar. Uma pessoa regenerada, olha o que diz em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. A primeira coisa que deve acontecer comigo e com você é nós crermos que fomos crucificados com Cristo. Quantos aí estão querendo viver vida de Cristo apenas crendo que Cristo foi crucificado? Por ele, em seu benefício, em seu favor. Ele fez tudo isso? Fez. Mas não foi só isso. E não foi para os nossos próprios interesses. Foi para os interesses de Deus. Para que ele, Deus, o Pai, possa agir nos filhos, onde o Filho dele habita. Para que o Pai receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor pela vida de Cristo, do Filho dele no interior de todos aqueles que foram salvos, regenerados. Estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu. Por que não mais eu? Porque eu estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Meu velho homem foi crucificado com Cristo. Romanos 6:6. Vivo não mais eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo nesta carne, neste corpo, vivo-a pela fé. Esse é o viver da nova criatura. Viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele vive pela fé. O que diz no livro de Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 10, lindo texto das Escrituras, ele diz, Hebreus 10, versículo 38 e 39, ele diz, todavia, o meu justo, aquele que eu justifiquei no corpo do justo Jesus Cristo. Nós injustos fomos atraídos no corpo de Cristo que é justo, nós que éramos pecadores, praticantes do pecado, fomos atraídos e crucificados no corpo daquele que nunca pecou e nunca houve dolo na sua boca. Nele fomos justificados. Romanos 6:7. Quem morreu
está falando do pecador, quem morreu com Cristo na cruz, quem morreu, justificado está do pecado. Está falando a respeito do pecador. Muito bem. Fomos justificados. Agora ele diz, o meu justo, aquele que eu justifiquei pela obra da cruz, aquele que eu justifiquei, o meu justo, viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Aí ele diz, nós, porém, os que vivem pela fé, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Aquele que foi nascido de novo, ele recebeu pela fé, Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele está falando morto para o pecado, a natureza de Adão, ele não está falando de pecados. Está falando do pecado original, do pecado de Adão, que já nascemos com ele, Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo. E depois continua o texto. Entrou esse pecado, nós nascemos com este pecado, mas fomos crucificados com Cristo e o nosso pecado foi tirado no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29. Ali fomos pela cruz, pela nossa morte e ressurreição, porque fomos ressuscitados juntamente com Cristo, Efésios 2,6, e Cristo tornou a nossa vida. A pergunta foi, se uma pessoa nasce de novo, ela consegue voltar a pecar? Não é questão dela voltar, ela consegue voltar a pecar. Ela está sujeita ao pecado, pecados, porque o pecado no corpo de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, já foi trabalhado, já foi tratado. A minha iniquidade foi tirada, no livro de Isaías 6 diz. Foi feito nova criatura. Mas esta nova criatura está sujeita a pecar perfeitamente, toda hora, todo momento. Mas o que a palavra do Senhor diz para a nova criatura que nasceu de novo, que não vive mais no pecado, mas cometeu pecado? 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ah, mas eu não peco. Eu não tenho pecado na minha vida. Tem sim. Agora, o pecado já foi resolvido pela sua morte na morte de Cristo. A natureza de Adão, a experiência do novo nascimento é nós crermos que nós nascemos com o pecado, mas fomos renascidos quando Cristo nos atraiu, nós com o pecado. Nós fomos sepultados com ele, mas fomos ressuscitados com ele. E na ressurreição, Cristo, o libertador do pecado, vive em nós. Se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se confessarmos vossos pecados, mas não é uma pessoa que vive no pecado. Pede perdão no domingo, mas às vezes depois do culto, daquela reunião de culto, vai pecar de novo. Esse não houve arrependimento vindo da parte de Deus. Isso não é prática da nova criatura. A nova criatura, ela tem como prática viver para Deus, viver em santidade para Deus,
não viver mais no pecado. Por que essa pessoa, que poder ela tem para não viver mais no pecado? Porque ela vive pela fé. Mas aquele que vive pela fé, Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculado, sem pecado, diante da sua glória. Ele é poderoso para me guardar. O justo não vive pela fé? Ou ele vive pelo muque dele, pela força dele, pelo jejum dele, apesar que isso tem o seu valor e tem o seu lugar na vida do cristão? Não viver na aparência do mal. Essa é a orientação que o Senhor... Andai em espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. É a orientação. São ferramentas que o Senhor dá, mas o que é a palavra? Eu preciso conhecer essa palavra. Aí ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e vos apresentar diante dele imaculados, diante da sua glória. Aí ele diz, aí tem louvor e adoração ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora, por todos os séculos. Amém. Não é que a pessoa não vai mais pecar, nós estamos sujeitos aqui. Mas não é mais a pessoa que vai viver no pecado. Pecado repetitivo. Pecados constante. Isso não é próprio de uma nova criatura. Isso é próprio da velha criatura. Chora, pede perdão. Chora, pede perdão. Jejua, ora, ajoelha. Mas enquanto o velho homem não for crucificado, e isto é crer, é fé, o velho homem, o pecado, não for crucificado com Cristo, os pecados estarão aí a toda, fazendo com que essa pessoa continue escrava, repetindo as mesmas coisas, os mesmos vícios, as mesmas misérias, as mesmas rebeliões, as mesmas desobediências, a mesma infidelidade. Ah, eu sou nova criatura, mas é infiel. Promete, não cumpre. É próprio da velha criatura, que é religiosa e muitas vezes religiosa séria, mas não passa de uma religião vazia sem Cristo. Porque Cristo no interior dessa pessoa, ele é poderoso para vos guardar de tropeço e vos apresentar irrepreensíveis, imaculados diante da sua glória. É viver pela fé, crendo. E quem pode dar essa fé? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Estou crucificado com Cristo. Mas essas tentações terríveis, estou crucificado com Cristo. Você está tentando uma pessoa errada. Mas para a glória de Deus, pode continuar tentando. Porque Jesus Cristo que habita em mim será vencedor em mim, porque ele já venceu. E eu serei mais do que vencedor por aquele que me amou. Porque eu vivo pela fé. É a condição que o Senhor me presenteou, me deu, me favoreceu eu ter vida de Cristo no meu interior e viver pela fé. Amém. Amém. Faça seu comentário se você quiser, meus queridos. E se alguém quiser entrar em contato, 15 991 36 1607. Amém?